E se a realidade que você acredita ser firme e imutável fosse, na verdade, uma dança invisível entre infinitas possibilidades? Imagine que aquilo que chamamos de matéria não seja algo fixo, mas um campo vibrante de probabilidades que só se cristalizam quando são tocadas pelo olhar consciente. Neste vídeo, vamos mergulhar na intrigante dualidade partícula-onda e compreender como a consciência pode ser a chave que traduz vibração em forma, invisível em realidade. Você não está apenas diante de um tema científico, mas de uma revelação que o coloca como participante ativo na composição do real. Cada pensamento, cada intenção, cada emoção que você emite funciona como uma nota numa partitura cósmica, influenciando como o universo responde e se manifesta diante de você. Prepare-se para caminhar por entre ciência, filosofia e espiritualidade de forma clara e profunda, entendendo como o invisível dá origem ao tangível, e como isso transforma a maneira como vivemos, decidimos e criamos. Agora, retornemos ao ponto de partida que abriu portas para uma das maiores revoluções da física moderna, o experimento da dupla fenda. Nele, cientistas observaram que quando fótons ou elétrons atravessam duas pequenas aberturas sem nenhum tipo de observação direta, eles não se comportam como partículas sólidas, mas como ondas que se sobrepõem e interferem umas nas outras, revelando um padrão de possibilidades em movimento. No entanto, quando alguém tenta medir ou rastrear por qual fenda eles passam, esse padrão desaparece, e o que surge é o comportamento de partícula, uma posição definida, uma escolha feita. O simples ato de observar colapsa a onda de probabilidades em uma realidade concreta. Esse fenômeno nos conduz a uma questão fundamental. Será que a consciência, ao dirigir sua atenção, tem o poder de moldar aquilo que chamamos de real? Não estamos apenas diante de um dado experimental, mas de um convite a repensar o papel do observador na trama da existência. Seguindo essa linha, entramos em outros territórios igualmente fascinantes, como o entrelaçamento quântico e a não-localidade. Esses fenômenos nos mostram que partículas separadas por vastas distâncias ainda podem responder como se fossem um único sistema, sugerindo que a separação é apenas uma ilusão criada por nossa forma de perceber o espaço. Esse comportamento aponta para a existência de um campo de potenciais invisível, onde todas as coisas estão conectadas em um nível fundamental. Agora, se transportarmos esse conhecimento para nossa vida cotidiana, veremos que pensamentos, intenções e estados emocionais não são meros processos internos, mas forças ativas que influenciam quais possibilidades se tornam experiências concretas. Isso nos coloca em uma posição de responsabilidade, compreender que nossa consciência não é passiva, mas um instrumento criador capaz de alinhar a realidade com nossos níveis mais elevados de harmonia, evolução e propósito. Ao final, você terá não apenas compreendido um princípio científico, mas também conquistado ferramentas para transformar sua própria experiência de mundo. Desde a aurora da humanidade, o ser humano olha para o céu e se questiona se a realidade que percebemos é, de fato, tudo o que existe. Essa inquietação milenar percorre mitologias, tradições espirituais, filosofias antigas e hoje, encontra também respaldo nas mais avançadas teorias científicas. O conceito de dimensões paralelas e realidades alternativas não é apenas uma fantasia literária ou cinematográfica, mas um campo de investigação que mobiliza físicos teóricos, neurocientistas e filósofos contemporâneos. Ao explorarmos esse tema, entramos em contato com uma questão fundamental. Será que vivemos em apenas uma realidade, ou coexistimos em infinitos universos que se entrelaçam com o nosso, invisíveis, mas tão reais quanto aquilo que tocamos? Essa pergunta abre as portas para uma jornada que une ciência, filosofia e mistério, mostrando que a própria natureza da realidade pode ser muito mais complexa do que nossa percepção sugere. A ciência tradicional nos ensinou a enxergar o universo como um espaço tridimensional, acrescido da quarta dimensão do tempo. Mas os avanços da física moderna, especialmente a teoria das cordas e a mecânica quântica, sugerem que esse modelo é apenas uma pequena fração da verdade. Segundo a teoria das cordas, por exemplo, o universo não se limita a 4 dimensões, mas pode possuir até 11 dimensões, a maioria delas invisíveis para nossos sentidos. Essas dimensões extras poderiam conter universos inteiros, coexistindo lado a lado com o nosso, mas separados por barreiras que nossos sentidos físicos não conseguem atravessar. A ideia de que existem múltiplas realidades paralelas não apenas instiga nossa imaginação, mas também levanta implicações profundas sobre a própria natureza da existência, o destino e até o livre-arbítrio. Afinal, se múltiplos mundos existem, cada escolha que fazemos poderia dar origem a diferentes versões de nós mesmos, vivendo histórias alternativas em universos paralelos.
Um dos conceitos mais fascinantes dentro desse debate é o chamado multiverso. Na cosmologia, o multiverso é uma hipótese que propõe a existência de inúmeros universos, cada um com suas próprias leis físicas, constantes fundamentais e condições iniciais. Alguns seriam semelhantes ao nosso, enquanto outros poderiam ser radicalmente diferentes, regidos por forças e estruturas completamente estranhas à nossa compreensão. A ideia do multiverso surgiu a partir de observações e teorias ligadas ao Big Bang e à inflação cósmica, sugerindo que a criação do nosso universo pode não ter sido um evento isolado, mas apenas um entre incontáveis outros. Dessa forma, o que chamamos de realidade poderia ser apenas um fragmento dentro de uma tapeçaria cósmica infinita, onde cada fio representa um universo autônomo e independente. A mecânica quântica, por sua vez, trouxe um novo nível de complexidade para o tema. Em um de seus postulados mais intrigantes, a interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett na década de 1950, afirma que cada vez que uma decisão ou evento quântico ocorre, o universo se divide em múltiplas ramificações. Em cada uma delas, um resultado diferente se manifesta, criando assim uma infinidade de realidades paralelas que coexistem simultaneamente. Essa interpretação radical, embora ainda debatida, tem ganhado força como uma explicação plausível para os paradoxos da física quântica, como o famoso experimento da dupla fenda. Isso significa que, a cada escolha que fazemos, desde levantar da cama até mudar o rumo da nossa vida, incontáveis versões alternativas de nós mesmos podem estar vivendo realidades completamente distintas em outras dimensões. Mas até onde isso é ciência, e onde começa a ficção? Essa é a questão que desafia até mesmo os mais brilhantes pensadores. Embora não tenhamos ainda provas empíricas diretas da existência de universos paralelos, diversos experimentos apontam nessa direção. A física de partículas, por exemplo, investiga fenômenos que sugerem a presença de dimensões extras, como o comportamento anômalo de partículas subatômicas que parecem desaparecer e reaparecer em padrões que desafiam a lógica tradicional. Além disso, estudos de cosmologia observacional tentam identificar sinais de colisões entre universos em escalas cósmicas, como marcas sutis no fundo de radiação cósmica de micro-ondas. Cada descoberta, por menor que seja, reforça a hipótese de que vivemos em uma realidade que não é única, mas parte de um vasto oceano de mundos invisíveis. Essa ideia, por mais desafiadora que pareça, não é apenas uma especulação acadêmica, mas um convite para repensarmos nossa própria existência. Se realmente habitamos apenas uma entre infinitas realidades, como isso muda nossa percepção da vida? O que significa ser único em um universo que pode conter infinitas versões de nós mesmos? O estudo das dimensões paralelas não apenas questiona os limites da ciência, mas também toca em aspectos filosóficos e espirituais profundos, convidando-nos a expandir nossa consciência além do visível. É nesse entrelaçamento entre ciência e mistério que começamos a vislumbrar um quadro mais amplo, onde as realidades paralelas deixam de ser apenas hipóteses distantes e passam a se tornar possibilidades cada vez mais palpáveis. À medida que nos aprofundamos na noção de realidades alternativas, surge uma das perguntas mais intrigantes. Como é possível que essas dimensões coexistam e ainda assim permaneçam ocultas de nossos sentidos? A física moderna oferece algumas pistas. A teoria das supercordas, uma das candidatas mais promissoras a unificar todas as forças fundamentais da natureza, propõe que as partículas que compõem a realidade não são pontos, mas minúsculas cordas vibrantes. O modo como essas cordas vibram determina a natureza da partícula, se será matéria ou energia, luz ou gravidade. Mas essa teoria só faz sentido matematicamente quando adicionamos dimensões extras ao universo. Algumas dessas dimensões estariam compactadas, enroladas em escalas tão microscópicas que nossos instrumentos não conseguem detectá-las. Outras poderiam ser vastas e inacessíveis, mas separadas de nós por barreiras invisíveis. Nesse cenário, realidades inteiras podem coexistir lado a lado, como páginas de um livro, sendo que nós ocupamos apenas uma delas, sem enxergar as demais. A ciência quântica, no entanto, amplia ainda mais esse enigma. O comportamento das partículas subatômicas desafia todas as nossas noções de lógica clássica. Um elétron, por exemplo, pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, até que alguém o observe. Esse fenômeno, conhecido como superposição, é a base da teoria de muitos mundos, onde cada possibilidade não apenas existe no campo da probabilidade, mas se concretiza em um universo próprio. Imagine lançar uma moeda. No nosso mundo, você verá cara ou coroa, mas em outra realidade, simultaneamente,
existe a versão em que caiu o oposto. O mesmo vale para cada decisão humana, por menor que seja. Essas bifurcações criariam um número incalculável de linhas de realidade, todas coexistindo em paralelo. Esse conceito não só desafia o senso comum, mas também propõe que a própria vida é um palco de infinitas possibilidades, e que cada escolha é como abrir a porta para um novo universo. Embora fascinante, essa teoria levanta questões práticas. Seria possível atravessar ou perceber essas outras dimensões? Cientistas vêm explorando hipóteses ousadas para responder a essa questão. Um exemplo é o estudo de partículas chamadas neutrinos, conhecidas como partículas fantasmas, que atravessam a matéria quase sem interação. Alguns pesquisadores sugerem que neutrinos possam estar conectados a dimensões ocultas, funcionando como uma ponte entre diferentes realidades. Outro exemplo é a busca por partículas exóticas no Grande Colisor de Hadrons, LHC, que poderia revelar indícios de dimensões adicionais se partículas desaparecerem em locais inesperados ou se surgirem sinais de energia não contabilizada. Esses indícios podem ser a chave para provar que nosso universo não é uma ilha isolada, mas parte de uma estrutura maior e multidimensional. Além das experiências no campo da física, há também especulações cosmológicas que expandem esse panorama. A teoria da inflação cósmica, que descreve a rápida expansão do universo logo após o Big Bang, sugere que essa expansão pode ter acontecido em diferentes regiões do espaço em momentos distintos, gerando universos independentes. Cada um deles teria propriedades únicas, alguns podendo conter galáxias, estrelas e até vida, enquanto outros permaneceriam estéreis e caóticos. Esse modelo leva à ideia do multiverso inflacionário, onde nosso universo seria apenas uma pequena bolha em um oceano infinito de universos. Assim, a noção de realidades paralelas deixa de ser um mero exercício de imaginação e passa a ser uma consequência natural de certos modelos cosmológicos aceitos pela ciência. Mas talvez o aspecto mais instigante esteja na intersecção entre ciência e consciência. Há quem argumente que a mente humana pode desempenhar um papel essencial nesse processo. Afinal, se a realidade quântica só se define quando observada, será que nossa consciência atua como um portal que conecta ou até mesmo cria realidades alternativas? Alguns experimentos com mecânica quântica e cognição humana sugerem que o observador não é um elemento passivo, mas um agente ativo na manifestação dos fenômenos. Essa ideia gera debates intensos, pois aproxima a ciência de antigas tradições espirituais que sempre defenderam a existência de múltiplos planos de realidade, acessíveis não por máquinas, mas pela expansão da consciência. Talvez a ciência esteja apenas começando a decifrar o que místicos já descreviam há milênios, que o universo é um tecido vivo de possibilidades, e que a mente tem o poder de navegar entre suas infinitas camadas. Esse horizonte abre espaço para novas interpretações do que significa existir. Se realidades paralelas estão realmente presentes, isso implica que não somos apenas indivíduos limitados a uma linha única do tempo. Em algum lugar, pode existir uma versão de nós que tomou decisões diferentes, seguiu caminhos opostos e vive experiências totalmente distintas. Isso transforma nossa compreensão da identidade e do livre-arbítrio, sugerindo que somos múltiplos, fragmentados em incontáveis histórias que se desenrolam simultaneamente. Mais do que uma especulação científica, essa ideia mexe profundamente com a forma como enxergamos nossa vida, nossas escolhas e até mesmo nosso propósito. E talvez o verdadeiro desafio não seja provar a existência dessas dimensões, mas compreender o que elas significam para nós enquanto seres conscientes em busca de sentido. Se pensarmos na possibilidade de dimensões paralelas, precisamos também refletir sobre como nossa percepção limitada da realidade molda a forma como compreendemos o universo. O cérebro humano é como um filtro biológico, calibrado para captar apenas uma fração do espectro da realidade. Nossos olhos, por exemplo, enxergam uma pequena faixa de luz visível dentro de um vasto espectro eletromagnético. Nossos ouvidos percebem apenas determinadas frequências sonoras, enquanto outras permanecem invisíveis ao nosso sistema nervoso. Isso significa que aquilo que chamamos de realidade é, em grande parte, uma construção mental baseada em dados incompletos. Se existem dimensões além das 4 conhecidas, talvez estejamos simplesmente cegos para elas, da mesma forma que não percebemos ondas de rádio ou raios ultravioletas sem instrumentos. Essa limitação sensorial pode ser o motivo pelo qual as dimensões paralelas não se revelam diretamente a nós, embora sua existência possa ser deduzida por meio de efeitos sutis, anomalias físicas e avanços tecnológicos. Ao longo da história, diversas culturas falaram de mundos ocultos que coexistem com o nosso. As tradições xamânicas, por exemplo,
descrevem realidades espirituais acessíveis em estados alterados de consciência, enquanto o hermetismo e a cabala mencionam planos intermediários de existência. Esses relatos, apesar de simbólicos, ecoam surpreendentemente com as ideias modernas de múltiplas dimensões. A ciência, mesmo utilizando uma linguagem distinta, começa a reconhecer que a realidade pode não ser única, mas estratificada em camadas invisíveis. Isso não significa que a física e a espiritualidade sejam idênticas, mas talvez estejam apontando para aspectos complementares de uma mesma verdade. Enquanto as tradições antigas exploravam essas dimensões pelo viés da consciência, hoje buscamos compreendê-las por meio da matemática e da observação. Essa convergência sugere que o mistério das realidades paralelas pode ser mais profundo do que imaginamos, unindo ciência, filosofia e espiritualidade em uma mesma busca. Outro ponto crucial é o impacto que a hipótese das dimensões paralelas tem sobre nossa visão do tempo. Normalmente, concebemos o tempo como uma linha reta, onde o passado fica atrás, o presente é um ponto e o futuro se estende adiante. No entanto, em um universo multidimensional, o tempo pode se comportar de maneiras completamente diferentes. Teorias como a da relatividade já mostraram que o tempo não é absoluto, mas relativo ao observador e à velocidade com que ele se move. Em dimensões paralelas, pode haver linhas do tempo que correm em direções distintas, ou até mesmo realidades onde o tempo não existe da forma como conhecemos. Essa possibilidade levanta questões extraordinárias. E se memórias, intuições e déjà-vus não forem apenas fenômenos psicológicos, mas breves vislumbres de outras realidades temporais coexistentes? E se o futuro já existir em uma dimensão paralela, aguardando apenas o momento certo para se alinhar à nossa experiência consciente? Essas reflexões nos levam a outro debate essencial, a questão da consciência como elemento central no acesso a realidades alternativas. Há estudos em neurociência e psicologia que investigam estados expandidos de percepção, seja por meio da meditação profunda, experiências de quase morte ou sonhos lúcidos. Em muitos relatos, indivíduos afirmam ter vivido realidades tão vívidas quanto o mundo físico, interagindo com ambientes e entidades que não parecem ser meros produtos da imaginação. Se aceitarmos a hipótese de que a mente é capaz de transcender os limites do espaço-tempo convencional, então talvez ela funcione como uma chave para atravessar camadas da realidade. A física pode nos mostrar os caminhos matemáticos dessas dimensões, mas é a consciência que pode ser o veículo para experimentá-las diretamente. No campo experimental, algumas pesquisas recentes vêm tentando explorar essas possibilidades de maneira objetiva. Cientistas investigam se partículas subatômicas podem vazar para dimensões ocultas, estudando pequenas perdas de energia em colisores. Outros examinam anomalias no comportamento gravitacional, pois a gravidade, ao contrário das outras forças fundamentais, parece se espalhar pelo cosmos de forma enfraquecida. Uma das hipóteses é que parte dessa força esteja sendo dispersada em dimensões adicionais, invisíveis para nós. Se confirmada, essa teoria não apenas explicaria a natureza das realidades paralelas, mas também abriria caminho para tecnologias inimagináveis, como a possibilidade de manipular acessos entre mundos diferentes. Embora ainda estejamos longe de tais avanços, cada evidência encontrada fortalece a noção de que a realidade é muito mais vasta e complexa do que acreditamos. A questão que permanece é: como essas descobertas mudam nossa visão de nós mesmos? Se realmente coexistimos em infinitas versões, cada uma vivendo escolhas distintas em universos paralelos, isso significa que nossa existência é muito mais rica do que supomos. Não somos apenas protagonistas de uma única narrativa, mas parte de uma rede infinita de histórias entrelaçadas. Cada versão de nós carrega lições, experiências e possibilidades que, em algum nível, fazem parte de quem somos. Essa perspectiva convida a uma expansão de consciência, a enxergar a vida não como uma linha única e imutável, mas como um oceano de potenciais infinitos, onde navegar é uma questão de percepção, intenção e evolução. Quando pensamos nas dimensões paralelas, inevitavelmente surgem também as especulações sobre as implicações práticas dessa realidade. Se de fato existem outros universos coexistindo com o nosso, será que seria possível viajar entre eles? Essa questão tem inspirado desde narrativas de ficção científica até debates acadêmicos sérios. Algumas hipóteses sugerem que fenômenos como os buracos negros poderiam funcionar como portais naturais para outras dimensões. Segundo a relatividade, o interior de um buraco negro é um ponto de densidade infinita, mas a física quântica sugere que essa singularidade pode ser, na verdade, uma conexão com outros universos.
Esse tipo de especulação é conhecido como teoria da ponte de Einstein-Rosen, popularmente chamada de buraco de minhoca. Se tais estruturas realmente existirem e puderem ser estabilizadas, poderiam atuar como passagens entre realidades diferentes, permitindo atravessar o multiverso. Embora ainda esteja no campo teórico, esse conceito mostra como a física moderna flerta com possibilidades que parecem saídas de um sonho. Por outro lado, a própria existência de realidades alternativas levanta dilemas filosóficos e éticos. Se cada escolha cria uma ramificação no multiverso, será que isso diminui o peso de nossas decisões? Afinal, em algum universo paralelo, sempre haverá uma versão de nós que tomou o caminho contrário. Essa ideia pode parecer desconfortável, mas também oferece uma nova visão. Em vez de viver com arrependimentos, poderíamos enxergar nossas escolhas como caminhos de aprendizado dentro de uma tapeçaria infinita de possibilidades. Cada linha de realidade carrega um valor, e cada versão de nós contribui para a experiência coletiva do que significa existir. Assim, mesmo que nunca possamos atravessar fisicamente para esses mundos paralelos, sua simples existência já transforma nossa relação com o livre-arbítrio, o destino e o sentido da vida. Do ponto de vista da consciência, algumas linhas de pensamento defendem que não precisamos de máquinas para acessar dimensões alternativas. Em estados alterados, como meditação profunda, experiências de quase morte ou projeções da consciência, muitos relatam vivências em realidades diferentes, onde as leis físicas parecem se modificar. Esses relatos, quando analisados em conjunto, apresentam padrões recorrentes: a sensação de atravessar barreiras, o contato com ambientes desconhecidos, a percepção de múltiplos seus coexistindo. Embora a ciência ainda não consiga comprovar tais experiências, há quem defenda que a mente é o verdadeiro veículo de transição entre dimensões, capaz de vibrar em frequências que a conectam com outros planos da realidade. Nesse sentido, cada ser humano já seria um explorador multidimensional em potencial, mas adormecido em sua percepção. Outro aspecto fascinante está ligado ao conceito de sincronicidade, desenvolvido por Carl Gustav Jung. Para o psicólogo suíço, certas coincidências significativas não podem ser explicadas apenas pelo acaso, mas por uma conexão profunda entre mente e cosmos. Hoje, alguns pesquisadores especulam que esses eventos podem ser indícios de realidades paralelas se tocando. Quando duas dimensões próximas entram em ressonância, fragmentos de informação poderiam atravessar de uma realidade para outra, manifestando-se como coincidências extraordinárias, intuições súbitas ou até memórias de algo que nunca vivemos. Essa perspectiva não apenas amplia nossa compreensão da psique, mas também sugere que nossas experiências cotidianas podem conter janelas para universos invisíveis. Na fronteira da física teórica, estudiosos também investigam a possibilidade de universos espelho. Essas hipóteses sugerem que para cada partícula que existe no nosso universo, poderia haver uma contraparte espelhada em um universo paralelo. Se confirmadas, essas partículas poderiam explicar mistérios como a matéria escura, que compõe grande parte do cosmos, mas permanece invisível e desconhecida. Talvez a matéria escura não esteja ausente, mas simplesmente pertença a uma dimensão paralela interligada ao nosso universo. Se esse for o caso, cada olhar para o céu noturno não seria apenas contemplar estrelas e galáxias, mas também intuir a presença de mundos ocultos que compartilham o mesmo espaço com o nosso, separados apenas por uma fina membrana dimensional. Esse campo de estudos abre ainda uma última e poderosa reflexão: a de que o ser humano pode ser mais do que apenas um habitante de um universo singular. Talvez sejamos viajantes de um multiverso vasto, ainda que inconscientes disso. Nossa mente, nossas escolhas e até mesmo nossos sonhos podem ser manifestações de realidades múltiplas que coexistem em uma sinfonia invisível. E se cada pensamento fosse uma ponte, cada intenção um ato criador que ressoasse não apenas aqui, mas em incontáveis dimensões? Nesse cenário, a responsabilidade sobre nossos atos se expande. Deixamos de ser apenas observadores da realidade e nos tornamos co-criadores de universos. O estudo das dimensões paralelas, então, deixa de ser apenas uma curiosidade científica e se revela como um convite profundo para repensarmos o papel da consciência humana no cosmos. Ao chegarmos às fronteiras mais ousadas da investigação sobre dimensões paralelas e realidades alternativas, encontramos não apenas hipóteses fascinantes, mas também um espelho para nossas próprias limitações. A ciência, em sua busca pela verdade, reconhece que muito do que chamamos de realidade ainda está além do nosso alcance. Cada avanço na física, cada descoberta sobre partículas, campos e forças invisíveis,
abre novas portas para a compreensão de universos que podem coexistir conosco. Ao mesmo tempo, a filosofia e a espiritualidade continuam a lembrar que o mistério é parte essencial da existência, e que a totalidade da realidade talvez nunca possa ser reduzida a equações. É nesse ponto de encontro entre razão e transcendência que a discussão sobre realidades paralelas se torna ainda mais poderosa, pois não apenas questiona a estrutura do cosmos, mas também o sentido da própria vida. Se aceitamos a ideia de que múltiplas realidades coexistem, isso transforma profundamente nossa percepção do que significa ser humano. Cada escolha que fazemos, cada pensamento que cultivamos, pode estar ressoando em dimensões que não vemos. Isso implica que nossas vidas não são histórias isoladas, mas capítulos dentro de uma grande obra multidimensional. O impacto dessa visão vai além da ciência, toca diretamente nossa forma de lidar com o presente. Em vez de enxergar a vida como uma linha única e limitada, podemos compreendê-la como um leque de possibilidades infinitas. Essa perspectiva convida a viver com mais consciência, responsabilidade e abertura, entendendo que cada ato é uma semente que pode florescer não apenas aqui, mas em muitos planos da realidade. Nesse sentido, a ideia de dimensões paralelas não deve ser vista apenas como uma curiosidade científica ou um exercício intelectual, mas como um convite para expandirmos nossa consciência. Se de fato existem versões alternativas de nós mesmos vivendo outras experiências, isso não diminui a importância desta vida, mas a engrandece. É justamente aqui, neste ponto da realidade que habitamos, que temos a chance de aprender, criar, transformar e evoluir. Nossa existência presente é única, mesmo dentro da infinitude de mundos, porque é a única que podemos viver conscientemente agora. Essa visão nos inspira a valorizar cada instante, cada decisão, cada oportunidade de crescimento, reconhecendo que o mistério do cosmos não nos diminui, mas amplia nossa grandeza. A busca por respostas sobre as realidades alternativas também nos leva a uma reflexão coletiva. Se a consciência é capaz de influenciar ou acessar múltiplas dimensões, isso significa que nossos pensamentos, emoções e intenções têm um alcance muito maior do que imaginamos. Não se trata apenas de ciência ou espiritualidade isoladas, mas de uma nova forma de compreender a unidade entre mente e universo. Talvez sejamos, ao mesmo tempo, exploradores e criadores do multiverso, moldando com nossa presença a dança invisível das possibilidades. Nesse cenário, a pergunta já não é apenas se existem outros mundos, mas como podemos nos alinhar à melhor versão da realidade que desejamos manifestar. Assim, o tema das dimensões paralelas e realidades alternativas permanece como um dos mais fascinantes mistérios do nosso tempo. Ele nos desafia a olhar além do óbvio, a reconhecer que aquilo que percebemos não esgota o real. Seja pelas lentes da física moderna, que desvenda os segredos do espaço-tempo, seja pelas experiências da consciência que tocam outras camadas da existência, a mensagem é clara. A realidade é muito mais vasta do que podemos imaginar. E talvez o maior presente dessa compreensão não esteja apenas em viajar para outros universos, mas em aprender a viver plenamente neste, reconhecendo que fazemos parte de uma teia cósmica infinita, onde cada vida é um fragmento valioso da eternidade. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.